Opa, rapaziada, nesse vídeo aqui eu queria mostrar quanto que eu ganhei em 2025 editando pra gringos, né? Esse daqui foi o meu melhor ano disparado. Eu não sei se 2026 vai ser melhor, mas provavelmente não. E esse foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Então aqui, nesse card aqui do Trello, eu anoto todos os meus recebimentos, né? Então aqui a gente consegue ver que a média de todo mês, de cada mês, né, foi de 6.421 dólares. E no ano eu recebi 77 mil dólares, ou se converter para reais. Aqui no caso eu faço uma base de conversão como se o dólar fosse 5 reais, né? Eu sei que o dólar às vezes é um pouco mais, um pouco menos, mas aqui só para manter o padrão, né, eu faço vezes 5, então dá exatamente esse valor aqui de 385 mil reais. E aqui tem quanto eu recebi todos os meses e quanto eu trabalhei em cada mês. Inclusive, eu tô aqui espelhando, né, a tela do meu celular aqui no Mac. Para quem não sabe, eu trabalho no Mac e também tem um iPhone, então tem como eu usar o meu celular dentro do próprio MacBook. Isso é muito interessante. E aqui eu tô no meu banco, né? Eu tô no Banco Inter e aqui tem os recebimentos de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, né? De todos os meses do ano tem aqui os valores que eu recebi em cada um desses meses. Além de deixar anotado no Trello, eu também consigo ver os valores aqui pelo aplicativo do meu banco. Aqui tem todos os recebimentos, a gente pode inclusive filtrar aqui por todas, né? Todas as categorias de entradas. Daí aqui tem todos os valores que eu fui recebendo conforme os meses foram passando. Bom, mas enfim, fechando aqui o celular, o aplicativo do banco, aqui no Trello, né, eu anoto, além do valor que eu recebo, eu também anoto as horas que eu trabalhei no mês. Então aqui em janeiro, eu trabalhei 80 horas. Se a gente for dividir as 80 horas aqui pelos dias do mês, né, 30 dias no mês, aqui eu trabalhei em média de 2 horas e meia por dia, cara, para ganhar um salário de 5 mil dólares, ou convertido para real, dá 25 mil reais. Teve meses que eu ganhei mais ainda por hora, né, então aqui no mês de abril, por exemplo, eu trabalhei 62 horas. Então aqui em abril eu trabalhei 62 horas no mês. Se dividir pelo número de dias, eu trabalhei algo em torno de 2 horas por dia para ganhar um salário de 6.700 dólares. E se a gente dividir o salário pelo número de horas que eu trabalhei, aqui eu ganhei mais ou menos 108 dólares por hora de trabalho. Se a gente fizer vezes 5, que é o valor do dólar, foi mais ou menos 544 reais por hora de trabalho. É um valor extremamente alto. Você pode ver aqui nas horas que eu trabalhei nos meses, né? Dificilmente passava de 100 horas, cara. Aqui em julho, trabalhei só 58 horas. Tem gente que trabalha 58 horas na semana. Eu trabalhei 58 horas no mês para ganhar um salário de 32 mil reais. Você pode ver que as horas... Inclusive, olha dezembro, cara. Dezembro foi um salário de 4.700 dólares e eu trabalhei 23 horas. Foi 204 dólares por hora trabalhada. Se a gente fizer vezes 5, são 1.021 reais por cada hora de trabalho. É insano, cara. Para muitas pessoas, esse valor aqui pode ser muito grande, né? Tipo, a pessoa vê, um salário de 6 mil, salário de 7 mil dólares. Putz, isso aqui é só pra gente que é muito experiente. Mas com uma pesquisa rápida aqui no Google, né, de Video Editor Salary USA, a gente vê aqui que a IA do Google fala que a maioria dos editores ganha entre 65 mil dólares a 71 mil dólares anuais. E ele usou como base aqui o Zip Recruiter, onde as pessoas podem colocar o salário, né? Então, isso aqui dá mais ou menos 31 dólares ou 34 dólares por hora, considerando uma jornada de 40 horas semanais. Aqui, como vocês podem ver, em 2025, o meu salário chegou em 77 mil dólares, né? Um pouco acima da média dos Estados Unidos. Porém, se a gente vier aqui nos salários por experiência, a gente pode ver que aqui com 0 a 3 anos de experiência, normalmente o salário fica entre 39 a 50 mil dólares. No tempo médio de 3 a 6 anos, normalmente 55 mil dólares a 75. E no senior, que são 7 ou mais anos de experiência editando, são 85 mil dólares a 150. E aqui tem até os rates, né? Que os freelancers costumam cobrar. Então, no entry level ou edição básica do YouTube, 20 a 45 dólares por hora. Se for edição mais corporativa, 45 dólares a 85. E no senior, né, que daí seria um preço maior e seriam projetos mais comerciais, mais corporativos, coisas um pouco fora do YouTube, talvez, já chega em 85 a 150 dólares por hora. Inclusive, cara, se você quiser ver o salário da galera que trabalha pra gringa como editor de vídeo, o Reddit é um lugar muito bom, né? Aqui a galera realmente dá
relato. E olha esse comentário aqui, por exemplo. O cara perguntando por que os salários no Glassdoor de editores de vídeo são muito baixos, né? E aqui ele falou, a maioria dos trabalhos de edição lá são entre 40 a 60 mil dólares. E a experiência de mercado dele fala que um bom editor normalmente tem um salário maior. Daí aqui, ó, 54 mil dólares anuais para um lead editor é hilário. Porque o cara tá achando um salário muito baixo. Só que pra gente, um salário de 40 mil dólares anuais, se a gente fizer vezes o valor do dólar, vezes 5, é 200 mil reais por ano, cara. É um salário extremamente alto aqui pro Brasil. Se a gente dividir pelo número de meses, é um salário de 16 mil reais aqui no Brasil. E pra eles, isso é um salário extremamente baixo. Até porque, se a gente dividir de novo esse valor aqui por 5, é um salário de 3.300 dólares. O salário de 3.300 dólares é normalmente, sei lá, o que um faxineiro, um cara que trabalha no McDonald's nos Estados Unidos ganha. Eu acho que um ponto extremamente positivo da minha jornada como editor de vídeos foi que fiz muito dinheiro, cheguei num salário muito alto, mas eu nunca trabalhava muito, né? Eu não trabalhava 12 horas por dia, eu não trabalhava 16 horas por dia. Cara, eu trabalhava entre 2 a 3 horas por dia de trabalho extremamente focado. Esse eu acho que foi um grande diferencial meu. Muitos editores, quando chegam nessa faixa aqui de salário de 32 mil, 25 mil, 30 mil, eles começam a trabalhar muito e muito e muito e muito, né? E eu sempre fiz o inverso. Eu sempre quis ganhar mais trabalhando menos e não ganhar mais trabalhando mais. Então eu sempre organizava muito a demanda de vídeo, o estilo de edição que eu estava fazendo no vídeo para que eu conseguisse tirar o maior proveito da minha hora trabalhada, né? E eu sinto que eu fiz isso aqui muito bem. Era raro um mês que eu trabalhava mais de 100 horas no mês. A maioria dos meses ficava uma média de 70 horas por mês. Se a gente dividir por 4, dá mais ou menos 17,5 horas semanais. A maioria das pessoas trabalha 40 horas por semana, né? E daí se dividir pelo número de dias que a maioria das pessoas... Bom, que algumas pessoas aqui no Brasil trabalham, né? Tem gente que tá na escala 6x1, mas algumas pessoas aqui no Brasil trabalham na escala 6x2, então trabalham 5 dias na semana, e daí dá as 8 horas de trabalho por dia. Eu quase nunca trabalhava 8 horas por dia, tá? Eu trabalhava bem menos que isso. E lembrando, galera, tudo que eu recebi aqui em 2025, né? No ano passado, foi de apenas um cliente gringo, que era o Skidzy. Todos esses recebimentos aqui são de apenas um cliente, então eu não tinha vários clientes na minha carteira para chegar nesse valor. Com apenas um cliente gringo, eu consegui chegar nesses valores. Esse é um grande diferencial que eu tive também, e foi me dedicar para um cliente só, né? Normalmente as pessoas têm vários clientes ali na carteira e recebem um pouco de cada um e daí chega num salário alto, né? O que muita gente também me alertou, principalmente quando eu fiz meus primeiros vídeos, que era um risco isso, né? De ter um cliente só, porque se esse cliente não quiser mais o seu trabalho, você perde toda a sua fonte de renda. Se você tivesse 5 clientes e um desistisse, você ainda tinha mais outros 4 e dava para manter um pouco da sua renda. Porém, como o Skidzy sempre foi muito sólido, né? Ele sempre pagou direitinho, ele sempre teve o canal aí em pé, tá com o canal até hoje em dia, às vezes eu edito alguns vídeos. Eu tava muito confiante de que dava para eu desistir dos outros clientes meus e focar só nele. Porque eu vou falar para você, quando eu editava para múltiplos clientes de uma vez, era muito complicado, porque às vezes os clientes mandavam vídeos pro mesmo prazo, eram clientes com estilo de edição diferente, então toda vez que eu ia começar um vídeo novo eu tinha que dar um reset no meu cérebro, porque normalmente o estilo de edição era diferente, né? Diferentes clientes, diferentes estilos de edição, diferentes jogos, então toda vez que eu começava um projeto novo eu tinha que dar uma resetada. Aqui em 2025, como eu trabalhei para um cliente só, e era o mesmo estilo de vídeo todos os vídeos, eu ficava muito mais focado, entendeu? Porque eu não tinha que ficar trocando ali o estilo de vídeo a cada vídeo que eu editasse. Todo vídeo que eu fosse editar, eu sabia que era o mesmo estilo de vídeo, eu já estava acostumado com a filmagem, então apesar do Skidzy mandar vídeos bem longos, né? Nessa época aqui eu editava vídeo de 20, 30, 40 minutos, apesar de serem vídeos longos, eu já estava muito acostumado com o workflow e eu conseguia fazer os vídeos bem rápido, né? Trabalhando 62 horas por mês, 93 horas por mês, 80 horas por mês, então era bem mais fácil. E cara, se você quer entrar nesse mercado também, tem interesse em ganhar em dólar, ou você já trabalha com edição de vídeo, só que trabalha aqui pro Brasil e quer começar a trabalhar para clientes gringos, me manda uma mensagem no Instagram, me manda uma mensagem no WhatsApp, a gente troca uma ideia e eu tenho certeza que eu tenho muita coisa que eu posso te ensinar nos 3 anos, né? 3, 4 anos que eu já tô trabalhando para esse mercado, eu tenho bastante bagagem, eu tenho certeza que eu tenho um conteúdo muito legal para passar. Bom, eu acho que é isso e eu te vejo no próximo vídeo.